Entrevista. Em fevereiro foi sancionada a Lei 13.979 de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Patrões e empregados devem ficar atentos a determinadas regras previstas na legislação. Para esclarecer dúvidas sobre as relações de trabalho diante do atual cenário, nós recebemos o professor universitário e juiz titular da 32ª Vara do Trabalho de Salvador, na Bahia, Rodolfo Pamplona. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, meus amigos da rádio do TST. É um prazer enorme servir ao cidadão, mais uma vez, falando sobre os seus direitos trabalhistas. Doutor, a empresa é obrigada a adotar medidas preventivas, como, por exemplo, fornecer álcool em gel e aumentar a frequência de higienização dos equipamentos? Sim, todas as medidas necessárias para preservar a saúde de seus colaboradores é algo que não se pode negar como um dever. Especificamente, o fornecimento de álcool gel ou aumentar a frequência da higienização dos equipamentos é algo que deve verificar no caso concreto. É claro que não há uma previsão legal específica sobre esse tipo de atuação, mas a cautela e a razoabilidade impõem um tratamento diferenciado por ser efetivamente uma situação excepcional. A empresa pode ser penalizada por não adotar as medidas preventivas. Como não há uma previsão legal específica da entrega do álcool gel ou da periodicidade de higienização em função dessa situação peculiar, não há que se falar de uma sanção, uma pena específica para esse caso concreto. O que há é que qualquer situação em que se verifique que um dano que tenha sofrido o empregado tenha ocorrido por culpa do empregador, uma negligência, uma imprudência, claro que haverá responsabilização. E essa responsabilização não é peculiar à situação do coronavírus, mas sim como o dever que todos têm de reduzir os riscos do trabalho. Caso o empregado apresente sintomas, pode faltar ao trabalho? Há alguma previsão em lei? É claro que há uma grande preocupação com a disseminação do vírus e da doença correspondente. Então, se o empregado apresenta sintomas, deve ser direcionado ao serviço médico e a todas as atuações das medidas preventivas sobre essa situação. Então, é claro que é previsão, inclusive, específica da Lei 13.979, que é considerada uma falta justificada a ausência do empregado ou do servidor público para a apuração dessa circunstância. É uma lei pensada especificamente para esta questão do coronavírus. E ela não foi uma lei pensada para o trabalho propriamente dito, mas apenas faz a menção de que a falta referente justamente a essa investigação ou tratamento é considerada uma falta justificada, seja na iniciativa privada, seja no serviço público. Na iniciativa privada, a pergunta que não quer calar é: considerada uma falta justificada, quem deve remunerar? A lógica das licenças médicas para os trabalhadores em geral é que os primeiros 15 dias são pagos pelo empregador e depois disso pelo órgão previdenciário, o INSS. Eu conversei com o professor universitário e juiz titular da 32ª Vara do Trabalho de Salvador, na Bahia, Rodolfo Pamplona, a quem eu agradeço a participação. E a minha saudação final é para o ouvinte e a ouvinte que prestigia a rádio do TST, a quem eu agradeço mais uma vez a oportunidade de servir o cidadão e a cidadã.